Olá, eu sou a Verônica, do canal Inspiração do Caos. O assunto de hoje é: você tem medo do sucesso? Autossabotagem, fracasso e procrastinação. Esse tema é muito interessante e eu acredito que todo mundo já passou por isso ou passa em algum momento na vida, então eu espero ajudar. Vamos lá. Bem, para contextualizar o tema, todo mundo sabe o que é autossabotagem e fracasso e procrastinação. Na verdade, a autossabotagem, elas são atitudes que você mesmo provoca para que você não conquiste o objetivo que você quer. Muito doido. Então a gente quer uma coisa, mas a gente faz atitude, a gente age como se não quisesse o que a gente tanto deseja. Então a gente age contra nós mesmos. Isso é autossabotagem. E aí a procrastinação é uma das maneiras de demonstrar autossabotagem. Então a pessoa, ela sabe que ela tem que fazer, ela sabe que ela precisa ser feito e ela não faz. Então a procrastinação é um dos elementos da autossabotagem. E o fracasso, obviamente, é a consequência disso. Para a gente pensar melhor na origem da autossabotagem, de onde ela vem, como ela surge, vou contar a história da Angélica. A Angélica é uma história fictícia, mas eu garanto que vocês já devem conhecer essa Angélica, ou até mesmo vocês serem Angélica. Então, a Angélica é uma mulher, de mais ou menos 30 anos, que na infância era aquela menina boazinha. Aquela menina que não dava trabalho, que era obediente, que ela era boa aluna, que sempre que os pais pediam alguma coisa ela fazia. Então, assim, era aquela criança que todo mundo falava, vai que ótimo, você é super educada, educou super bem a Angélica. Só que, na verdade, a Angélica, ela não colocava para fora as necessidades emocionais dela. Toda vez que ela chorava, ficava triste, ou ficava com raiva fazendo birra, ela era muito punida por causa disso. E aí ela entendeu desde cedo de que toda vez que ela demonstrava as emoções negativas, ela não era amada. Então ela percebeu que ela só era amada quando ela fazia coisas boas pelos outros. E aí com isso, a Angélica acabou crescendo, interiorizando o papel da salvadora. Então ela achava que ela tinha a função de salvar o pai, salvar a mãe, salvar o namorado, salvar os irmãos. Ela cresceu com esse papel. E aí, com o tempo, ela fez a faculdade dela, se formou, mas não conseguiu trabalhar, e aí foi trabalhar com a família. E era sempre aquela confusão, aquela briga, mas mesmo assim a Angélica não conseguia sair desse trabalho que ela tinha com a família. Porque ela sempre achava que a mãe fazia as coisas errado, que o pai não era um bom gestor, e que no final a empresa toda ia à falência se não fosse a Angélica. Então a Angélica se superestimava e achava que os pais não tinham competência. Então ela permaneceu na empresa durante anos, só que ela não gostava disso, ela estava infeliz. E muito tempo você vivendo uma vida infeliz, porque uma das coisas que pode acontecer é a depressão, ou outros doenças, né? Então a gente sempre adoece de alguma forma quando a gente está muito infeliz, muito tempo. O corpo ele não foi feito para isso, ele não suporta. Então ela acabou adoecendo, ficando em depressão, e aí ela se tratou, se curou, então ela percebeu que o que adoecia ela eram suas escolhas, era o ambiente tóxico que ela vivia, mas que ela escolheu estar lá. Ela escolheu estar lá para ser amada, ela escolheu estar lá para que a mãe e o pai olhassem para ela e para que ela salvasse eles dos próprios problemas que eles inventavam. E no final ela decidiu por si. E aí ela começou a fazer terapia. Então, depois de alguns anos, ela teve força e conseguiu sair desse trabalho, mesmo que brigando com todo mundo, mesmo que sendo a feia da história, vamos dizer assim. Deixou de ser boazinha, passou a ser filha egoísta, entre aspas, bem entre aspas. Então ela conseguiu seguir a vida dela de um jeito mais leve e, enfim, conseguiu a paz. Essa história, como eu falei no início, é uma história fictícia, mas provavelmente vocês conhecem alguma Angélica, ou vocês são Angélica. Só que a maioria das pessoas não chega nesse final feliz. De conseguir se libertar do que se aprisiona, né? Do que te aprisiona. Qual é essa prisão que a própria Angélica criou para si? É a prisão de que ela tinha que ser a filha boazinha, perfeita, e fazer de tudo para salvar os pais. Foi ela mesma que criou essa prisão. Porque quando a gente é criança, a gente não tem opção. A gente acaba criando os papéis para se defender.
mas depois na vida adulta, esses papéis eles não se sustentam mais, eles não mais fazem parte da realidade. Então a gente tem que mudar para que a nossa vida consiga fluir. Então essa é a história da Angélica. E aí surge a pergunta, né? Como mudar isso? Como a gente já vendo que a procrastinação, que ela é um efeito da autossabotagem, que a autossabotagem causa o fracasso. Como que a gente muda esse cenário? É uma excelente questão. O primeiro ponto é, reconheça os seus padrões. O que isso quer dizer? Como a história que eu falei da Angélica, ela tinha um padrão de quê? De pensar que ela sabia mais que os pais iam fazer besteira, iam fazer empresa, e de que ela, grande, maravilhosa, salvadora da pátria, ia conseguir salvar os pais do destino cruel, do fracasso profissional e financeiro. Então, ela fazia com que os pais não lidassem com as consequências de suas escolhas e ela estava sempre ali, carregando um fardo pesado que nem era dela. Por escolha, ela escolheu isso. Por mais que os pais tivessem convidado ela para participar, ela não era obrigada a aceitar. Ela já era uma adulta, mesmo assim ela quis. Então você tem que reconhecer seus padrões. Quem é você? Né? Normalmente a gente tem alguns padrões, que são alguns personagens que a gente cria, que são padrões neuróticos. Eu vou deixar um texto aqui abaixo no Substack, se você quiser se aprofundar nesses padrões. É um texto bem curtinho, bem interessante. Mas você precisa, no primeiro ponto, reconhecer os padrões. Quem é você? Né? Você é a vítima? Você é a salvadora da pátria? Você é um rebelde que está sempre dando trabalho? É um mimado que toda vez que comete algum erro vem alguém te salva? Ou você é o algoz, que é, entre aspas, o malvado, que só sabe explorar todo mundo? Quem é você nessa história? Então você precisa entender seus padrões. Outra coisa, reconheça seu ganho secundário. O que é o ganho secundário? O ganho secundário é tudo que você conquista, entre aspas, fazendo o que você não gostaria. Então, por exemplo, na nossa história da Angélica. A Angélica, ela não estava feliz trabalhando com os pais, ela não gostava de estar naquela situação, mas ainda assim ela se mantinha por escolha, porque ela achava que se ela não estivesse ali, os pais iam se dar mal, então ela tinha esse papel de salvadora, e no fundo ela gostava de ser salvadora, porque assim ela se sentia amada. Então qual o problema? O ser humano ele tem essa necessidade muito grande de aprovação, de ser amado, principalmente dos pais. E aí, se a gente não teve isso na infância, a gente segue na vida adulta como criança, buscando essa aprovação, buscando esse amor. Só que imagina, se seus pais não te deram esse amor que você precisava, ou não construíram sua autoconfiança enquanto você era criança, não é na vida adulta que você vai conquistar isso deles. Não vai. É você que tem que se dar. Então, a Angélica se mantinha nessa situação porque o ganho secundário dela era: sou vista pela minha mãe, sou vista pelo meu pai, eu sou a salvadora, então eu sou amada. Então, no fundo, é assim que ela se sentia amada. Que é um amor que não era de verdade, era totalmente funcional e criava essas relações totalmente neuróticas e tóxicas. Então, você tem que reconhecer qual é o seu ganho secundário, né? Seria bom você escrever a sua situação no caderno, pensar e refletir, então depois pensar o que eu estou ganhando com isso, qual medo que eu estou respondendo, é medo de quê? Então, qual medo? Ou qual o amor que você está buscando? Então sempre um ganho secundário para que você esteja nessa situação. Outra coisa, mapeie sua rotina e reveja os hábitos procrastinadores. A gente está no automático muitas vezes. A gente acorda, toma café, aí toma banho, aí vai para o trabalho, aí pega o ônibus, pega o carro, chega no trabalho, fala com todo mundo, senta no computador, começa a trabalhar, enfim. Então, todo mundo tem suas rotinas e elas são super necessárias. Só que você precisa identificar dentro da sua rotina o que não está funcionando, o que não é bom para você. O que está te afastando dos seus desejos e não te aproximando. Por exemplo, eu dentro da minha rotina tenho tido muito problema com dormir. Eu coloco como meta dormir às 10 horas. Só que eu tenho me auto-sabotado muito nessa meta. Porque chega às 9 e pouco, eu tô no celular, vou scrollando, daqui a pouco eu não vejo às 10h30, aí eu lembro que eu tenho que dormir, aí eu vou, me preparo, troco roupa, escovo o dente, me próprio dormir, tomo melatonina. Mas até eu realmente cair de sono, já são mais 11 horas da noite.
Eu não sou aquela pessoa que deita e dorme logo. Então eu mesmo estou sabotando meus planos de dormir às 10 horas, porque eu sei que o sono é importante, o sono ele revitaliza o corpo, ele refaz as células, ele conserva as memórias, né, fundamenta as memórias que você tem ao longo do dia. Então o sono é extremamente importante e eu estou boicotando meu próprio sono. Então, no final, estou boicotando minha própria vida, minha saúde, enfim. Então você precisa mapear o que você faz dentro da sua rotina que não está te ajudando a chegar ao objetivo que você deseja. É muito, muito importante. Sair do automático, né, e refletir um pouquinho sobre isso. Outra coisa, visualize a sua vida ideal. E quando você visualizar a sua vida ideal, não fique pensando, porque na minha vida ideal, meu marido, meu namorado, minha mãe, meu filho, que não pagar e vai vir assim, assim, assado. Não. Você não deve imaginar a sua vida ideal com alguém agindo da forma que você gostaria. Porque isso não vai acontecer. Isso não acontece. Ninguém muda por causa de ninguém. A pessoa só vai mudar se ela se sentir, se ela ver que ela tem necessidade disso. Se partir dela, não vai partir de você. Então imagina, que louco isso, você imaginar sua vida ideal com alguém fazendo um determinado comportamento. Será que isso vale a pena? Então assim, eu penso assim, muita coisa na igreja, né? Tem pessoas que, eu oro para o meu marido se converter. Eu oro anos para ele largar a cachaça. O pessoal vai ser feliz e ter paz quando o dia que seu marido se converteu, largar a cachaça? Tem coisas que você tem que pensar, você não pode colocar a sua paz e a sua felicidade nas atitudes dos outros, que não depende de nada de você. Você tem que colocar no que depende de você. Você só pode mudar o que está ao seu alcance. O que não está, não tem o que fazer. Então, quando você se visualizar no seu futuro ideal, como você gostaria, não coloque atitudes de pessoas modificadas. Não coloque, eu preciso estar feliz se fulano estiver feliz. Eu sou feliz se minha filha, não sei quem estiver feliz. Não. Coloque o seu, independente das pessoas, independente que elas mudem. Infelizmente, às vezes é necessário você mudar. E aí você muda tanto que aquela pessoa não cabe na sua vida. Mas isso daí é outro tema. Então, visualize seu futuro de um jeito que só dependa de você, da sua vida ideal. O próximo seria você pensar que pessoa você precisa ser para conquistar esse futuro. Então você imagina, se esse futuro fosse possível agora na sua vida, você já teria ele. E você não tem. Ou se você não tem, você tem que se transformar numa outra pessoa. Como que é essa pessoa que vive essa vida dos seus sonhos? Como ela age? Como ela reage às situações? Como é o núcleo de amizades dela? Como são os relacionamentos? Como é o trabalho? Como ela se veste? O que ela pensa sobre si? Como ela se trata? Ela se trata com respeito? Ela se trata com carinho? Ela se veste bem? Ela cuida da alimentação? Como que é o corpo dela? Você vai pensar isso tudo para você poder ver e descrever que tipo de pessoa você se tornar. Porque pensa, eu quero me tornar um gerente de projetos. Tá, o que o gerente de projetos faz? Ele trabalha com, eu vou falar a parte de tecnologia, que é o que eu trabalho. Trabalha com metodologia ágil, gerencia projetos, ele usa Scrum e Kanban, e ele consegue identificar os papéis das pessoas, ele pega as regras de negócios e transforma em funcionalidades, em histórias de usuários, enfim, toda essa parte técnica. Então você precisa saber o que um gerente de projetos faz para você se tornar um gerente de projetos. Isso eu estou dando um exemplo num cenário profissional, mas isso serve para tudo. Eu quero ser uma mãe melhor. Como é que uma mãe melhor é? Ela bate no filho ou ela conversa com o filho? Ela é paciente ou ela é irritada, raivosa? Tudo você tem que pensar. Eu quero ter um corpo mais bonito. O que uma pessoa com um corpo mais bonito faz? O que uma pessoa mais saudável faz? Então é isso. Tem que pensar quem você precisa ser para ser essa pessoa que conquista esses sonhos que você não conquistou ainda. E por último, mas não menos importante, pense grande, mas comece pequeno. Mudar hábito é muito difícil. Porque você imagina, você está há anos, não sei quantos anos você tem, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, tendo o mesmo tipo de comportamento. É muito difícil mesmo. Mas é possível, você consegue.
Mas você tem que pensar aos poucos. Para quê? Porque vai ser difícil, você vai ter resistência, mas aos poucos você consegue. Então, você visualizou o seu sonho, você viu que tipo de pessoa você queria ser. Você vai pegar um problema por vez. Qual o problema mais importante que você tem que resolver agora? Pega esse problema, que é um problema grande, complexo, e pensa, eu tenho esse problema aqui. Como eu consigo quebrar esse único problema em partes menores? Ah, mas eu tenho 10, 15 problemas. Não interessa. Você vai pegar um problema só, o pior que você tem agora, e vai quebrar ele em partes menores. Pensa nele sempre em partes menores. E coisas que você consiga fazer na sua rotina. Hábitos que você consiga construir. Por exemplo, eu vou pensar nesse problema, um problema que eu tive. Eu batia na minha filha e eu não gostava disso. E como é que era os eventos? Ela chorava, fazia uma criação coisa de criança, se descontrolava. Eu batia nela, me arrependia, chorava, abraçava ela e pedia perdão. Aí daqui a pouco ia, batia, não, então era esse ciclo. Até que eu percebi que eu estava criando um ambiente de abuso. Porque a mesma pessoa que batia, que era a mãe dela que amava ela, também chorava e se arrependia e dava beijo. Então ela estava aprendendo comigo que amor era abuso, que amor era violência física e que depois da pessoa te bater, tudo bem, ela só te beijar. Então assim, não é assim. E aí eu vi quanto era tóxico o que eu estava fazendo, quanto era negativo. Eu decidi mudar, eu não consegui mudar de uma hora para outra. Mas eu fui mudando. Primeiro eu percebi o gatilho. Qual era o gatilho? Era a raiva dela. Quando eu ficava com raiva, ela começava a gritar, isso aqui, isso me irritava, eu queria bater nela. O que eu fazia? Eu levantava. Identifiquei o gatilho, aí eu agi diferente. Então o gatilho era crise de raiva dela, eu batia. Identifiquei o gatilho, agi diferente. Ela tinha crise de raiva, levantava e saía, ia fazer outra coisa e depois ia conversar com ela. Com isso foi aos poucos. Às vezes eu não conseguia sair, eu batia, pedia desculpa, mas com o tempo eu consegui perder esse hábito. Até então eu não tinha mais vontade de bater nela. Muito engraçado isso, né? Assim, pareceu pra mim foi de uma hora para outra, mas não foi algo construído. Eu não tinha mais vontade de bater nela, porque chegou um momento que não fazia mais sentido bater nela. Porque eu entendi de forma consciente que era normal da idade, que eu tinha que acalmar, eu tinha que direcioná-la a lidar com as emoções, a lidar com a raiva, a lidar com a tristeza, né? A conversar a respeito dos sentimentos. Então, quando eu comecei a ser mais racional do que emocional, começou a fluir, mas tudo foi o que identifiquei o gatilho. Então, você tem que pegar um problema seu, dividir em partes menores e sempre identificar o gatilho, porque o gatilho é que faz com que você faça coisas boas ou ruins. Então, crie bons gatilhos, né? Eu li um livro que é aquele livro de criar novos hábitos, que ele falava que, eu não lembro exatamente o nome agora, ele falava que para ele conseguir ir na academia, ele deixava sempre a roupa na academia, em cima da cadeira, que logo que ele acordasse ele via a roupa, então estimulava ele na academia. Então para ele, aquela roupa em cima da cadeira foi um gatilho. Mas aí você tem que ver quais são os seus gatilhos, o que você pode usar na sua vida para que sejam gatilhos positivos e reconhecer os gatilhos negativos para então você conseguir mudar. Então é isso, eu espero ter ajudado. E se você for alguma dúvida ou alguma questão, escreve aqui embaixo. Eu vou botar o texto completo, né, que é diferente desse áudio, porque um outro texto que eu escrevi, mas a respeito desse mesmo assunto aqui do Substack. Se você tiver interesse em aprofundar um pouquinho, dá uma olhadinha lá. E é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima.